Olá, pessoal. Estamos voltando aqui aos nossos vídeos ao vivo, nas nossas lives. Então, passei um bom tempo aí sumida, né? Mas, enfim, são muitas atividades, muitas coisas, mas a gente não pode deixar o nosso compromisso semanal de lado, né? Então, após alguns bons dias aí, né? Semanas, talvez alguns meses, nem me lembro mais, eu estou aí retornando às nossas lives semanais. Enfim, tô com uma infinidade de projetos, uma infinidade de atividades, né? Mas é sempre bom estarmos aqui, né? Trazendo novidades ou relembrando processos aí que não são novidades, né? Mas que a gente tem que estar sempre de olho, sempre controlando, né? Sempre aperfeiçoando. Então, estou de volta aqui hoje com mais um vídeo da série Caminhos do Leite. E, assim, eu espero que as gravações fiquem melhores agora, tá? Porque celular novo, né? Então, aparelho novo. Eu espero que as gravações fiquem mais... como que eu posso dizer assim? Que elas fiquem mais... sem tantos períodos assim que ela para, né? Que ela trava, que o vídeo fique mais assim fluido, né? Sem tantas interferências quanto os vídeos anteriores. Então, internet boa, aparelho novo, né? Vida nova. Aqui estou eu com um pouquinho de alergia hoje, tá? Então, a bióloga intrusa aí no mundo agro, né? Bem, sou eu, tá? Para quem ainda não me conhece, Raquel Azevedo, uma bióloga no mundo do agro. Então, no último vídeo que eu falei com vocês, eu disse que o próximo vídeo, quem quiser dar uma olhadinha lá na série Caminhos do Leite, que vai achar, tá? Eu comentei que eu falaria no nosso próximo vídeo sobre a aplicação de vermífugos, tá? Nos bovinos. Então, como que tudo se inicia, né? Gente, desculpa. Desculpa que aqui no Rio tá meio umidade, chuva, vento, enfim, processo alérgico, né? Tem horas que eu vou interromper, né? Tossir, mas tem que gravar o vídeo, tá? Enfim, quando que eu vou aplicar vermífugos, né? Nos bovinos, tá? Quando e como? Então, para a gente começar aqui, é importante que, primeiramente, se faça o quê? Numa propriedade rural, tá? Se façam os exames coprológicos. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Coprológicos. Gente, exames de fezes, tá? E por quê? Porque a maioria, não é isso? Dos parasitas, sejam vermes, sejam protozoários, onde é que eles ficam? Escondidos. Bactérias, tá? Eles, especialmente vermes e protozoários, eles ficam escondidos no intestino. Então, na hora que você fizer o exame de fezes dos animais, vai acusar a presença de ovos ou de partes, tá? Do tecido desses micro-organismos, ou até mesmo eles inteiros, tá? Saem pelas fezes. Então, os exames coprológicos, tá? Eles são muito importantes para a detecção de parasitas intestinais. Então, vamos lá. Que exames são esses? Só vou falar a sigla aqui, tá? O OPG e o OOPG, tá? Então, esses exames, eles são aí ferramentas importantes, tá? Para se analisar o quê? Ora, se nós estamos falando, né, de vermes, né, de parasitas intestinais, eles são exames importantes para detecção de parasitas, tá? E como é que eu vou saber
a quantidade, se o animal está muito infestado ou pouco infestado, esses exames vão mostrar como, medindo, quantificando, né? Mostrando ali o número de ovos, tá? Do verme que há presente ali nas fezes. Então, o que se supõe? Que quanto maior a quantidade de ovos, não é isso? De um verme, maior será a quantidade de quê? De vermes presentes no intestino do seu animal, tá certo? Então, seguindo aqui, né? Os exames coprológicos, eles vão te ajudar a serem importantíssimos para a detecção desses parasitas que estão lá no intestino dos seus animais, tá? E eles vão mostrar a quantidade de quê? De ovos, de oocistos, né? São ali partes, os ovos e os oocistos, eles são o quê? Já são a parte ali da reprodução, né? Já estão sendo formados novos vermes, novos protozoários, tá? E aí, esses exames vão medir a quantidade de ovos que há presentes por grama de fezes. Como eu falei, quanto maior a quantidade de ovos, supostamente maior a infestação do seu animal, tá? Então, seguindo... Olá, boa noite. Seguindo aqui. O texto que eu trouxe hoje para analisar com vocês, nós vamos discutir o quê? Um pouco mais, né, sobre a realização destes exames de fezes, tá? Então, o OPG e o OOPG. E qual a importância deles, né, para o calendário de vermifugação dos animais. Aí tem gente que pensa, né? A vermifugação é anual, é mensal, é semestral, é quinzenal. Gente, aí depende, tá? Depende de uma infinidade de fatores, tá certo? Depende da durabilidade, tá? De um medicamento, que pode, de repente, um medicamento preventivo. Depende da pluviosidade da região que você está, né? Porque quanto mais chove, mais umidade e calor tem, maior será o quê? A presença de vermes e de protozoários no solo, tá? Então depende, o calendário de vacinação depende de uma infinidade de fatores que o zootecnista e o veterinário, eles vão saber te determinar ali, tá? Te dar qual que deve ser o calendário de vacinação para os seus animais de acordo com a raça, né? Que é diferente, a resistência dos animais de acordo com a raça, de acordo com a espécie, é diferente a resistência a determinados tipos de parasitas. Então, o veterinário e o zootecnista, eles vão saber identificar a idade também dos animais. É um bezerro? É uma novilha? É uma vaca velha? É uma vaca jovem? Tá? Para saber determinar aí qual que vai ser a frequência, a periodicidade dessa vacinação e do controle sanitário dentro de uma propriedade, tá? Não adianta tentar imitar o calendário do vizinho, porque pode ou não dar certo para você, tá? Lembrem-se que são animais diferentes, genéticas diferentes, nutrições diferentes, muitas vezes pastos diferentes, né? Ah, mas o meu é confinamento. Não tem problema, o manejo não é igual, tá? E mesmo sendo semelhante, tem uma infinidade de indicadores aí que só um profissional da área vai te saber, né, identificar quais são os mais relevantes, os mais importantes e aqueles que podem ser dispensados, tá? Na questão dessa periodicidade da vacinação. Então, seguindo aqui, as verminoses gastrointestinais, né, então são aqueles vermes que atacam o intestino e o estômago dos animais. Calma, a gente sabe que bovino tem mais de um, tá? São 4. Então, estão presentes em praticamente aí todas as propriedades. Só do Brasil? Não, gente, do mundo, tá? Claro que são parasitas muitas vezes diferentes, tá? Não, o mesmo parasita que tem aqui não é o mesmo que tem lá
no continente africano, que tem no continente asiático, tá? Mesmo que seja o mesmo tipo de parasita, ele tem provavelmente adaptações diferentes, tá? Porque são localidades, são realidades, são meios físicos e ecossistemas diferentes, tá? Então, não se preocupe, porque isso é uma coisa que acontece no mundo todo, não é uma coisa só de país. Brasil subdesenvolvido, não, isso não existe, tá? Os vermes, eles estão presentes em toda parte do mundo. Então, a gente sabe, né, que os efeitos das verminoses, eles causam grandes perdas para o produtor e para a produtora rural. Por quê? Porque, como ele afeta essa parte gastrointestinal, é justamente a parte onde ocorre o quê? A absorção dos alimentos, não é isso? Dos nutrientes, a digestão dos alimentos e a absorção desses nutrientes. E a absorção acontece onde? No intestino. Boa parte desses vermes, eles ficam, né? Eles têm ali um tropismo, né? Uma atração por viver onde? Por viver lá na parede do intestino dos animais. Então, o que acontece? O animal começa a perder peso, tá? Ele começa a perder peso, ele cresce com menos rapidez, tá? E cresce menos. Fica um animal, muitas vezes, raquítico, né? Algumas vezes também ele não tem vontade de comer, tá? Então ele fica com o apetite comprometido, pior ainda mais. Além da perda de peso, ele não consegue ingerir muito alimento, fica enjoado, tá? E tudo isso tem a ver com o quê? Com a ação dos vermes no intestino e no estômago. Porque esses vermes, eles liberam substâncias que são ali inflamatórias, tá? Da mucosa. Então começa a irritar, né? Começa a irritar ali a parede, né? A pele que recobre, a gente chama mucosa, tá? Aquela pele, é uma espécie de pele. A mucosa que recobre o quê? Esses órgãos. Então o alimento, ele na hora que ele é digerido, ele não é absorvido, tá? Então boa parte dele é perdido ou então é utilizado por esses vermes, tá? Porque a intenção deles é justamente essa. Então o animal começa a perder peso. Então, além da inflamação, da irritação da parede do estômago e do intestino, também começa a acontecer o quê? Né? O animal, ele não consegue absorver os nutrientes em virtude dessa irritação e também começa a perder peso porque ele fica enjoado e não consegue comer numa quantidade adequada, tá? E aí isso aí vai comprometer o quê? O que isso tem a ver? O que isso está relacionado com o meu ganho? Está relacionado com o seu ganho, seja ele pecuária de leite ou pecuária de corte, porque essa conversão alimentar, ela vai se refletir em quê? Em ganho de peso, né, gente? Então, se o animal está perdendo, ele não está conseguindo ingerir, e o que ele está ingerindo não está absorvendo, reduz a produção de leite, tá? E no caso da pecuária de corte, reduz o ganho de peso, influencia lá na carcaça, tá? No aproveitamento da carcaça. Então, gente, é um problema sério. Os animais demoram mais tempo para crescer. A gente sabe que influencia também na reprodução, né? Então, o animal não se alimentando bem, né? Uma bezerra ou uma vaca gestante, tá? Quando esse animal chegar aí na fase de novilha, mesmo que não tenha a infestação lá, não tenha doença, quem tinha era a mãe, tá? O que vai acontecer? Vai ser um animal que vai ter uma privação. Ele já veio de uma privação alimentar no ventre lá da mãe, né? Então, no útero. Aí, o que vai acontecer? Vai ser uma novilha, uma vaca que vai produzir menos leite, tá? Vai ter problemas na fertilidade. Então, a gente tem que ficar muito atento com o calendário sanitário por conta, tá? De tudo que eu tô falando aqui. Não é só uma questão de ficar doente, eu vou lá e trato. Não vou gastar dinheiro com vacina. Só que tem essa questão que eu tô falando.
Você pode até pensar dessa forma. Não, eu vou economizar meu dinheiro e só se o animal ficar doente eu vou tratar. Só que aí, se forem vacas gestantes, né? As bezerras elas já vão nascer com comprometimento, elas já vão nascer com uma genética, né? Que está ali bloqueada para determinados tipos de atividades. Então vai ser um animal menos produtivo, ainda que nunca tenha tido a doença, tá? Então por isso que a gente tem sempre que trabalhar a prevenção, tá? E aí, sendo uma bezerra que futuramente vai produzir menos leite, isso aí vai impactar na sua fazenda, ó, até o tempo que ela permanecer lá dentro. E muitas vezes você não vai entender por que o animal está menos produtivo, se ele nunca ficou doente, se a mãe foi tratada, né? Muitas vezes são esses genes que foram silenciados lá para a produtividade, quando ela recebeu menos alimento, quando a mãe estava num processo aí de infecção, de doença causada por algum tipo de verme ou algum tipo de protozoário, tá? Então, vamos atentar aí, tá? Para todos os momentos, né? Momentos de vida, para todos os tipos de animais que você tenha, tá? Trabalhar sempre essa questão da prevenção. Então, seguindo aqui, o texto aqui que eu trouxe para a gente analisar, ele diz que os casos graves de verminose com elevadas taxas de parasitismo podem ser responsáveis pela morte de animais jovens. Por quê? Porque os animais jovens, gente, eles precisam de mais alimento para quê? Para crescer, não é isso? Precisam de mais alimento para desenvolver as suas glândulas, seja mamária, seja o sistema reprodutivo. Precisa de mais alimento para se desenvolver. A partir do momento que eles são privados, a partir do momento que eles são privados de uma nutrição adequada, por ocasião de estarem infectados com parasitas do tipo protozoário, ou pode ser bactéria também, vermes, eles ficam com esse crescimento comprometido, não consegue se desenvolver totalmente, tá? E aí, um animal que ele não consegue se desenvolver completamente, ele fica mais suscetível a outros tipos de doenças, conhecidas como doenças oportunistas. Então, um animal que ele tá lá com uma verminose, tá? Com uma tristeza parasitária, ele vai ser mais vulnerável, por exemplo, a uma pneumonia. Então, o que acontece? Taxas muito altas de parasitismo, eles podem levar à morte de animais jovens, tá? Seja por conta dessa menor absorção de alimentos e um prejuízo muito grande do metabolismo desses animais, seja por abrir as portas para doenças. Se o animal tá mais fraco, é igual a gente. Quando a gente está com uma gripe, é muito fácil a gente adquirir outros tipos de doenças. Por exemplo, uma pneumonia, não é isso? Uma broncopneumonia. Os animais é a mesma coisa, tá? Um animal altamente infectado com parasitas, ele também fica mais propenso a ter, né, a sofrer com pneumonias e outros tipos de doenças mais, tá? Porque o corpo, a imunidade estão enfraquecidos, tá? O sistema de defesa deles está enfraquecido. E aí, estando enfraquecido, eles se alimentam menos, né? Eles se movimentam menos e aí o corpo cada vez mais vai ficando mais debilitado, até chegar um momento que eles vão desidratar, eles vão ficar muito fracos e vão acabar morrendo, tá? É mais intenso para os animais jovens por conta desse desenvolvimento e ainda está o corpo em formação, a imunidade em formação, tá? Então, eles são mais vulneráveis, assim como as crianças, né? Então, seguindo aqui, o texto fala um pouquinho sobre os coccídeos, tá? Que são
do gênero Eimeria. Eita, gente, isso aqui já é da parte de biologia, eu não vou me ater muito isso não, tá? São grupos de animais responsáveis aí pela diarreia, tá? Então, os coccídeos causam diarreia em bezerras leiteiras. E a gente sabe que isso é bem comum de acontecer, né? E muitos proprietários têm perdido seus animais com diarreia e algumas vezes, né, até comumente, é difícil salvar a pessoa, ela fica perdida, um monte de informações, não, faz isso, faz aquilo, e ela acaba perdendo esses animais, né? Ou então eu vou esperar um dia, 2 para ver se levanta, se melhora, e a situação só vai se agravando com o passar do tempo. Então, o que o texto traz de importante para a gente aqui, tá? Que eu separei para vocês. Esses coccídeos, eles são um dos principais causadores, tá? Lá da diarreia, já expliquei. Só que eles podem permanecer, atenção a isso, podem permanecer ocultos. O que é oculto? Escondido, tá? Você não consegue perceber os efeitos dele no animal por longos períodos. Então, você acha, né, que seus animais estão bem e, na verdade, eles estão infectados, tá? E aí, se você não souber que eles estão infectados, se você não tem um programa, né, de controle sanitário eficiente na sua propriedade, o que pode acontecer, tá? Esses parasitas, né, os coccídeos, ficando lá incubados, escondidos no corpo, no organismo dos animais, eles podem comprometer o desempenho dos seus animais por toda a vida pelos fatos que eu citei anteriormente. Se for uma vaca gestante, né, vai afetar lá o desenvolvimento, tá, da bezerrinha, que ainda é um feto, e quando esse animal nascer, mais tarde virar uma novilha, uma vaca jovem, vai produzir menos leite, vai ter problemas na fertilidade e muitas vezes você não vai saber o motivo, tá? Então, mais uma vez, bato aqui na tecla da importância da gente fazer o quê? Da gente fazer a prevenção, tá? A vacinação. Ah, mas eu vou gastar muito. Gente, cuida do caixa, cuida dos custos, das despesas da sua propriedade, das receitas e reserva. Isso aí tem que ser uma despesa fixa, tá? Você não tem por onde fugir. Porque mais tarde, se essas novilhas, se as mães tiveram algum contato, né, algum prejuízo por conta dos coccídeos na gestação, você vai ter um prejuízo com todos os seus animais para o resto da vida deles, produtivo, tá? Porque vão ser animais menos produtivos. Para a pecuária de corte, a mesma coisa. Vão ser animais que vão ganhar menos peso, tá? A carcaça vai valer menos. Vão ser animais que vão ganhar peso. Além de ganhar menos peso, vão demorar muito mais tempo, tá? Para atingir um peso lá adequado para o abate. Enfim, é um problema seríssimo para quem não leva a sério. Então, ponha isso como despesa fixa na sua propriedade, se ainda não é. Essa questão sanitária dos animais, tá certo? Então, seguindo aqui, durante o ciclo dos coccídeos, tá? Aí já entra parte da biologia aqui, parte maravilhosa, tá? A multiplicação, tá, desses agentes infecciosos, ela ocorre no interior das células intestinais do hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? Os coccídeos não são parasitas. Parasita é aquela pessoa, aquele ser que vive te sugando, né? Então, no animal a mesma coisa. Você tem lá os seus bois, suas vacas e tem os coccídeos. Quem são os coccídeos? São aqueles seres, são aqueles organismos, aqueles parasitas que vão chegar lá para ficar sugando tudo o que seus animais têm de bom, né? Tudo que eles ingerem, esses parasitas vão pegar para eles e deixar os seus animais no prejuízo. Então, o que eles fazem? O ambiente lá tá bom, o organismo cheio de nutrientes, cheio de alimento para eles, eles vão se reproduzir, não é isso?
tá feliz, tá num ambiente gostoso, tá cheio de comida lá. O que ele vai fazer? Opa, tá muito bom aqui, vamos reproduzir, tá? E aí, eles se reproduzem onde? Nas células intestinais dos seus animais, que é lá que é bom para ele, tá? E aí, essas células elas vão se rompendo, né? E aí elas são destruídas. As células são lá as unidades onde ocorre a absorção de nutrientes, então quando elas são destruídas, o intestino não consegue absorver os nutrientes para o seu animal crescer e produzir mais leite e carne, tá? Então há um comprometimento, né? Com a destruição dessas células, há um comprometimento daquele segmento, daquela região do intestino onde esses parasitas estão localizados. E aí ocorre o que eu falei para vocês, a redução da funcionalidade do órgão. O intestino não consegue absorver os alimentos adequadamente. O seu animalzinho come e não ganha peso. Então, muitas vezes, seu animal, né, se tem lá o gerente na sua propriedade, o zootecnista ele vai prestar atenção nisso, tá? E tem uma dieta adequada, está sendo fornecida uma dieta adequada, os animais estão num ambiente limpo, né? Num ambiente tranquilo, estão sem estresse, bebendo água de boa qualidade, que isso é importantíssimo. E você está observando que eles estão perdendo peso, né? Estão menos produtivos. Presta atenção se o calendário de vacinação está em dia, está adequado, tá? Porque esses animais eles podem estar contaminados com coccídeos. Então, por favor, não deixem de fazer os exames de fezes, os exames coprológicos, tá? No período certo, no período que está sendo determinado, tá? Principalmente de acordo com a sua região, se ela for muito chuvosa. E aí também tem aquela velha dica, né? Quando o período está chuvoso, né, e muita umidade e calor, onde que a maioria desses vermes vão estar localizados? Eles vão estar, tá, pelo chão. Pode ser pasto, pode ser no compost, tá? Eles vão estar espalhados pelo solo. E quando for um período mais seco? Quando for um período mais seco, boa parte desses vermes vão estar no organismo dos animais, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer os exames periódicos, não apenas no período chuvoso, tá? Fazer aí periódico. Porque se for no período seco, você vai mandar analisar até... Não, vamos lá verificar, tem processos de verificar até com, parece com copo, tá? Só que na terra você não vai achar nada, não vai achar nenhum verme, porque a maioria deles, no período seco, está no organismo dos animais. Então, faça tudo, analisa o solo e analisa, tá, as fezes dos seus animais. Então, gente, seguindo aqui, quais são os sinais clínicos mais frequentes, tá, em relação às verminoses? Já citei aqui, né? Emagrecimento, seus animais estão emagrecendo e você acha, não, a genética tá ruim. Não põe a culpa de tudo na genética, tá? A genética não é a culpada por tudo. O que você vê, o seu animal, ele é a união da genética que ele carrega, tá? Da expressividade dos genes, que vão depender da vida uterina que ele teve, e também do meio ambiente, tá? Então, a genética sozinha, ela não faz milagre. Então, bora lá. Confira sempre se os seus animais estão emagrecendo, tá? Se eles estão com anemia, tem como a gente observar através das mucosas, tá? Do olho, da região anal, tá? Falta de apetite, eu já expliquei o porquê que dá falta de apetite, tá? O estômago, o intestino ficam inflamados. Então, isso acontece até mesmo com a gente, né? A gente não consegue comer direito, enjoa, né? Dá gases, então os animais eles ficam com o abdômen ali distendido, tá? A diarreia,
que acontece por conta da irritação da mucosa intestinal, abdômen dilatado, né? A questão dos gases que vão sendo formados, tá? Por conta daquele alimento que fica ali, né? Sem ser digerido. Pelos arrepiados, tá? Atenção a isso, pelos arrepiados também é um outro sinal, tá? Pode estar relacionado à presença de verminoses. Geralmente quando o animal emagrece, né? O pelo ele começa a eriçar, tá? Então vai perdendo ali, líquido, né? O animal vai ficando ali com a pele mais murchinha, o pelo começa a eriçar, tá? Então atenção. Pelo arrepiado e sem brilho. Sem brilho por quê? Porque não está havendo absorção de nutrientes, né? É igual os nossos cabelos, né? Shampoo não faz milagre. Se você não tem uma boa alimentação, com a presença de sais minerais e vitaminas, o cabelo começa a ficar opaco, fosco, tá? Porque não tem nutrientes para ele crescer adequadamente. Então, o mesmo acontece com o pelo dos animais. Ele não está conseguindo absorver aqueles nutrientes. Quem está absorvendo? Os parasitas, os vermes, os protozoários. E aí o que acontece? A pelagem perde o brilho, tá? Então, é importante a gente salientar aqui que todos esses sinais, eles são muito inespecíficos, né? Como assim? Eles são sinais que podem indicar uma série de doenças, né? Emagrecimento, falta de apetite, também pode ser mastite, pode ser metrite, né? Pelo arrepiado e sem brilho, pode ser intoxicação por plantas tóxicas, né? Isso aconteceu com a minha cadela aqui, né? Aí, enfim, ela faleceu em virtude de tanto comer planta tóxica e eu fui descobrir isso muito tempo depois, né? A veterinária não conseguiu detectar. Mas tudo bem, porque assim, cachorro comer samambaia é estranho, né? Agora vaca no pasto é mais comum, porque mistura ali, né? Muita erva daninha, enfim. Aí depende do manejo, silagem também é um problema, que às vezes mistura, né, na preparação. Olá! Então a gente tem que ficar atento, porque esses sinais, né, das verminoses, eles são inespecíficos, tá? Eles podem acontecer com muito outros tipos. Só um instante, por favor. Não, tava atendendo aqui minha mãe. Essas coisas acontecem ao vivo. Enfim, esses sinais eles podem acontecer com muitos outros tipos de doenças, tá? Mas é interessante que a gente fique atento a esses sinais clínicos, que a gente sabe que alguma coisa estranha está acontecendo, tá? Então, o importante da gente saber aqui é que todos esses sinais que eu acabei de falar, emagrecimento, pelos eriçados, pelo eriçado e arrepiado, tá, gente? Sem brilho, diarreia, falta de apetite, abdômen dilatado por conta dos gases intestinais, tá? Todos esses sinais, eles são, apesar de serem inespecíficos, né, serem sinais de muitas outras doenças, se a gente fizer os exames coprológicos, os exames de fezes, né, se a gente fizer exames complementares, a gente vai ter um diagnóstico assertivo, tá? O que é isso? Um diagnóstico que vai nos mostrar o que é que está acontecendo com esses animais. Então, fiquem atentos, porque se acontecer esse tipo de coisa, né? Teve muita chuva agora na minha região, né? E de repente os animais aí 2 meses depois começam a emagrecer, estão comendo menos, né? Fica atento, porque a pluviosidade ela está relacionada ao aumento desses vermes no solo. Se forem animais de pasto, já fica esperto e faz o exame coprológico. Não tenho dinheiro para fazer de todos os animais. Tudo bem, você escolhe lá de um lote, 1, 2, né? E manda para exame, tá? Porque alguma coisa vai acusar, vai te mostrar ali que tem alguma coisa de errado acontecendo, tá? Ou para ser mais específica, né? Pega ali uma amostragem dos animais,
mas pega os que estão apresentando esses problemas com mais intensidade, tá? E aí fica mais fácil determinar o que é que está provocando, né, a doença, esses sintomas neles. E aí, não está conseguindo detectar, né, os veterinários já vão entrar aí com exames complementares mais avançados, o exame de sangue, tá? E outros tipos de exames mais que forem sendo requeridos para poder determinar o que está acontecendo, tá? Mas é bem comum que, se for uma região de alta pluviosidade, tá? Numa região tropical, né, muito quente e úmida, provavelmente esses animais estarão doentes por conta, tá, da presença de parasitas no intestino. Então, gente, para a gente terminar aqui, eu vou passar aqui uma dica, tá? Então, conforme eu já expliquei, para a gente encerrar, né? É comum que nas épocas de muita pluviosidade, muitas chuvas, aqui no Rio, na região sudeste está chovendo bastante, Minas Gerais, Rio, Paraná já é sul, tá? Tem chovido muito, tá? Então, muita chuva, muito calor, aqui tá quente, tá? Eu tô com essa camisa que eu tô fazendo live, mas aqui tá um calor, tá? Tem muita umidade com a chuva, né? As terras ficam muito úmidas. Então, o que acontece? Essa carga de vermes, conforme eu expliquei anteriormente, ela fica muito, muito mais elevada, tá? Então, com essas condições perfeitas de temperatura e umidade, os vermes são igual a gente, tá? A gente, quando tá quente e úmido, né? Quando tá quente e sol, a gente não gosta de ir pra praia, ficar lá se banhando. Eles também adoram calor e umidade, né? Calor e água. Então, e sombra fresca também, né? Sombra fresca. Água fresca e sombra. Então, gente, são as condições perfeitas para eles se multiplicarem, né? É igual a gente. A pessoa, ela gosta de namorar, se multiplicar onde? Né? Naquele local bonito, né? Lá em Cancún, né? Lá na Ilha Grande, eu tô falando aqui do Rio. Aí para Goiás, né? Tem lá, como é que é? Caldas Novas, né? Que os animais gostam? O verme não é animal, não, mas enfim, o que os seres vivos gostam? Eles gostam de água fresca, sombra e calor, né? Então, os vermes também gostam disso, né? Assim como nós. Então, são as condições perfeitas para eles se multiplicarem, tá? Então, muita atenção vocês que estão em áreas. Agora é a época das águas aqui, na região sudeste, né? E mesmo em outras áreas. Quando for o período de águas, fiquem atentos para isso. E nas épocas mais secas, essas populações de vermes, tá? Eles vão se concentrar onde? Eu também já expliquei. No intestino dos seus animais, tá? Então, tem gente que vai mandar fazer análise de solo, tem gente que vai recolher o solo, vai colocar... Tem uns processos que faz até com um copo d'água, tá? Não vai encontrar nada. Por quê? Se tá seco, o verme não vai resistir, né, gente? Ou então ele vai estar numa forma desidratada, tá? De cisto. Ele vai estar ali numa forma inativa. Então, para a gente detectar vermes na época seca, o ideal é fazer os exames coprológicos. Não fica só na análise do solo da terra, tá? Então, gente, para finalizar agora de verdade, tá? A gente tem que fazer um controle estratégico, tá? Dessas infestações, desses vermes, de uma forma racional, pensando, não é fazer o que o outro está fazendo, o que o vizinho está fazendo, porque eu vou copiar, receita de bolo. Não é. Você tem que usar racionalidade. A sua região chove muito, chove pouco, seus animais são muito jovens, seus animais são mais velhos. Os manejos são diferentes, não é vacinar todo mundo igual, tá? É diferente. Para quê? Você tem que fazer isso tudo a fim de você reduzir tanto a população de vermes no ambiente quanto no organismo dos seus animais, tá? Então a gente tem que
cuidar desse manejo sanitário, tá? Então, cuidado o que eu posso trazer aqui para vocês? É dessa parte de sanitária, tá? Tem que cuidar, ainda tem muitas propriedades que não cuidam dessa parte. Então, tem lá rede, não tem um sumidor, uma rede de esgoto, tudo bem, eu sei que não tem como ter rede de esgoto no interior, né? Mas existem manejos de fossa séptica que precisam ser feitos. Se não for feito, na hora que chover, se tiver algum contaminante, se tiver algum verme ali presente no esgoto, vai passar para pastagem e os seus animais vão comer e vão se infectar. Então a gente tem que cuidar tanto do ambiente quanto dos animais, tá certo? E aí, gente, a gente também precisa... Olá! A gente também precisa conhecer os vermes que estão presentes ali na nossa região, tá? Então, a gente sabe que lá no Nordeste é muito comum o Schistosoma mansoni, né? Já aqui no Sudeste não é tão comum, mas também tem a presença dele, tá? Então, tem que conhecer os vermes que estão ali na sua região, porque senão você vai querer aplicar um protocolo, tá, de vacinação que você viu lá para a região, lá para o norte do país, lá para Rondônia, aí vai querer aplicar lá no Rio Grande do Sul. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah, mas comigo deu. Então, manda para mim no direct, se já deu certo alguma vez você fazer isso, que eu quero ver os seus dados zootécnicos para ver se deu mesmo certo ou não. Porque é impossível dar certo. É impossível. Ainda mais num país de dimensões continentais feito o nosso, com uma infinidade de ecossistemas diferentes. É impossível que os mesmos tipos de vermes que estão presentes no norte estejam presentes lá no Paraná, tá? Isso que eu quero trazer para vocês. Então, muita atenção, tá? Com os vermes presentes no rebanho, no solo, na sua localidade. Tem que analisar cada categoria animal. Já falei que lá no início da live que é diferente a infestação de acordo com a idade dos animais, o organismo, tá? Então, o organismo de uma novilha não vai responder da mesma forma que o organismo de uma vaca mais velha, por exemplo, numa vacinação, tá? Ou no tratamento medicamentoso, né? Com quimioterápicos, não vai ser a mesma eficiência. Então, tem que ser adequado, né? Peso, né? Consumo de alimentos. Tudo isso tem que ser analisado. Se você quer uma agropecuária de precisão, você tem que analisar tudo isso na hora de fazer o manejo sanitário, tá? E também prestar atenção à taxa de infestação, tá? Porque não é porque o animal está contaminado, sei lá, tem lá uma proporção. Gente, eu vou falar aqui, tá? Eu não tô falando assim especificamente, que a minha ideia foi só trazer uma coisa mais generalizada mesmo. Mas suponha assim, tem 10 unidades de vermes em uma vaca, tá? De vermes, falar aqui lá do coccídeo, né? E numa outra tem 100. Se até 20 é tolerável para o organismo do animal responder, para uma imunidade daquele animal responder naquela idade, por exemplo, 5 anos de idade, tá? Então, você tem lá uma vaca com 5 anos de idade, 2 com 5 anos de idade, e uma tá com uma infestação de 10 unidades, tá? Por exemplo, por grama de fezes, e a outra tá com uma infestação de 100. Você sabe que até 20 é o limite para o organismo dela responder, se ela estiver saudável, não vai medicar. Essa de 10 não medica, tá? Medica só de 100. Porque se você medicar essa de 10, além de você perder dinheiro, além de você poder influenciar negativamente na saúde do animal com a presença de quimioterápicos para tentar zerar essa infestação e não deixar o organismo dela reagir, você também pode, tá? Eita, agora eu esqueci o que eu ia dizer. Você também pode ter outros efeitos aí que vão... lembrei. Você pode impedir
tá? Com que esse animal reaja. Ele reagiria, mas você pode estar bloqueando ali, travando a imunidade dele. Então, o que, que vai acontecer? Ele pode perder essa habilidade, essa característica de lidar com patógenos, com organismos, com seres vivos que façam mal a ela. Então, pode ser que a partir de gerações futuras, você acabe selecionando animais que não consigam ter tolerância nenhuma, tá? Aquele tipo de parasita. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso, tá? Medicar somente se passar do limite, e quem vai estabelecer isso é um veterinário, um zootecnista, se passar daquele limite de tolerância, tá? Se tiver abaixo, vai deixar. É igual o corpo da gente. A pele da gente é infestada de bactérias, tá? Mas experimenta ficar passando aquele sabor. Não vou falar, não posso falar o nome não, senão vão cortar meu vídeo, vão até me processar. Mas aquele sabonete que mata quase 100% das bactérias do corpo, experimenta passar ele 1, 2, 3 meses para ver o que vai acontecer. Você retira as bactérias boas, ó, e aí o que vai te acontecer? Aqui em casa aconteceu isso, ficou todo mundo com coceira, com vermelhidão na pele, porque a gente perdeu a proteção natural, perdeu a capacidade de lidar com os patógenos do dia a dia. Então, o animal acontece a mesma coisa, tá? Então, se tiver no limite tolerável, não medica, deixa lá, tá? Só se passar daquele limite de tolerância. Aí você pode entrar com medicação. Se fizer abaixo, além de você matar as bactérias, ali os patógenos que seriam eliminados pelo próprio organismo do animal, você vai debilitar, vai matar as bactérias boas que vivem lá no intestino, os protozoários bons do estômago, tudo. E aí, as bactérias também. E aí a situação pode, ao invés de te ajudar, pode ir contra você, tá? E aí, já falei demais, né? Tem que terminar aqui, encerrar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Falei dessa atenção, né? A taxa de parasitismo. Então, tem atenção. Só vai tratar se passar do limite tolerável, tá? Esses são os passos, então, né? Peraí, só um minutinho. Separar as categorias de animais e verificar a taxa de parasitismo é um passo essencial para a gente adotar aí uma vermifugação eficiente e racional, tá? A vermifugação de uma bezerra não vai ser igual de uma vaca mais velha, não vai ser igual de uma vaca seca, uma vaca lactante, não vai ser. Ah, mas tem um caso aqui que a maioria deles são. Pode até ser que seja, tá? Mas a gente sabe que o metabolismo é muito diferente. Uma vaca no pré-parto, uma vaca, tá? É uma vaca no período de transição, né? Que a gente chama. Uma vaca lactante, início de lactação, no meio, no final, não é igual. A demanda nutricional não é igual, tá? O metabolismo não é igual. Então, provavelmente, as estratégias de sanidade não vão ser iguais, tá? Até porque as dosagens variam de acordo com o peso e a idade, né, gente? Uma vaca seca não tem o mesmo peso de uma gestante. Então, a gente já liga aqui o alerta, né? Aí, seguindo aqui. Esses exames coprológicos de OPG e OPG, eles são aí as ferramentas responsáveis para te dar as informações do que você vai ter que fazer para controlar as verminoses, as parasitoses em geral e as protozooses, né? Então, parasitose é o quê? Todo tipo de parasita. Pode ser verme, que a gente chama de verminose, pode ser protozoário, que a gente chama de protozooses, tá? E algumas também podem ser tratadas aí para bactérias, tá? Bacterioses. Enfim, para encerrar aqui, para a gente encerrar agora, que semana que vem eu vou falar sobre tristeza parasitária bovina. Eu vou trazer um dado muito interessante em relação ao comportamento e ao bem-estar animal. Então não percam
tá? Vou falar no sábado. Como é que pode acontecer, como que o manejo, tá? O bem-estar, a ausência de estresse, redução, né, de estresse para os animais e o investimento em bem-estar e enriquecimento ambiental e social também entre os animais, como é que isso contribui para a redução da tristeza parasitária bovina. Então, não deixem de acompanhar. Para a gente finalizar aqui, a utilização dessas ferramentas, tá, de análise das fezes dos animais, de quantos, né, quantas unidades, lá, quantos ovos tem, né, por grama de fezes, a gente não pode esquecer que é essencial, tá, para a gente elaborar calendários que eles sejam ali estratégicos, que trabalhem na prevenção das doenças, tá? Então, para que vocês possam trabalhar de forma assertiva, que é isso? Que realmente funcione, tá? Que muitas vezes tem gente que fica vacinando e fala que não funciona. Por quê? Porque não anota, porque não faz um calendário adequado, porque não tem uma periodicidade adequada, tá? Então a gente tem que ser organizado, tá? Então de forma racional e assertiva, organização. Então, e separando lá, né, que a gente já viu, separando os grupos, as idades, os lotes, né? A gente tem que fazer tudo isso, tá? O nível da infestação, tudo isso é importante. Então, olha só, olha o que eu falei lá na frente, está escrito aqui, ó, tratando somente os lotes com elevada carga parasitária. Se tiver num nível que o organismo dele consiga responder sozinho, aguarde, tá? Não dê medicamentos ou não tome nenhum tipo de providência ali invasiva no animal, tá? Deixa o organismo dele responder. Então, estas atitudes que eu falei aqui para vocês, essas ações, elas contribuem para quê? Contribuem para o bolso de vocês, tá? Vocês conseguem uma economia considerável na compra de vermífugos, né? E o uso deles, que vai reduzir. E não é barato. E além disso, também dá para vocês avaliarem a eficiência, tá? Dos fármacos aí utilizados. Então, se você está levando o calendário a sério, né? E no tempo lá que vocês determinaram, que o seu zootecnista, seu veterinário determinou, faz os exames de fezes, você sabe ali se o fármaco está funcionando, se não está. Dá para, né? No caso dos animais que ficaram doentes, você consegue ter um parâmetro ali legal se o manejo que vocês estão realizando está ou não surtindo efeito. Então, o que é recomendado, né? É recomendado que todos os lotes eles sejam monitorados periodicamente. Ah, mas eu não consigo analisar todos os animais de todos os lotes. Escolha ali, tá? Ah, eu tenho, por exemplo, 3 lotes, em cada lote tem 50 animais. Escolha aleatoriamente, tá? Uns 5 animais de cada lote e manda lá para análise. É o ideal? Não, mas se você não está podendo analisar, monitorar tudo, né? Monitore pelo menos alguns, tá? E a gente vai devagarzinho e de pouquinho em pouquinho se chega ao muito. Agora, para que isso seja alcançado, a gente tem que fazer com organização, tá? Sendo 5, sendo 10, sendo 1.000. Como é que a gente gera uma fazenda de 500 animais? Da mesma forma que vai gerir uma de 15.000, de 20.000. Tem que ter organização, indicadores zootécnicos, tá? Quem faz a integração agricultura ou quem tem pasto tem que cuidar dessa parte, tá? Da agricultura, do manejo do solo, do manejo das plantas. É assim que a gente consegue chegar ao muito, tá? Então, lembrar aí desse monitoramento periódico, tá? A fim de quê? De vocês construírem uma dinâmica comportamental desses vermes, tá? Nas diversas categorias de animais que vocês têm. Então, vocês vão saber como assim a dinâmica comportamental. Você vai saber qual é a época do ano
que os animais ficam mais infestados, qual a época do ano que eles ficam menos infestados, né? Qual idade na sua propriedade que é mais afetada por determinado tipo de doença, né? E com todo esse processo e essas observações e anotações, vocês vão conseguir determinar qual tipo de calendário mais adequado, tá? Para a realidade de vocês. Aí, no caso, na propriedade que eu estou desenvolvendo o meu trabalho, né, meu trabalho de pós, o projeto lá da Reagro, enfim, a fazenda que eu estou fazendo estágio, ela utiliza, aftosa, raiva, manqueira, botulismo, brucelose, mastite ambiental e alguns outros mais, tá? Então tem lá no calendário deles. Aftosa, 2 vezes no ano, tá? Aí tem lá raiva, 1 vez ao ano. Quais lotes, né? Quais tipos, quais categorias de animais que são vacinados? Raiva, todos eles são. E para mastite ambiental, só as vacas. Brucelose, só as bezerras. Quantas vezes? 3 vezes no ano. Tá? O manejo vai depender de acordo com os seus animais, com a raça dos seus animais, idade, categoria, tá? Se é pasto, se é compost, tá? Se é freestyle, vai depender, tá? E aí isso tudo vai sendo organizado, vai sendo adequado com quem? Com os nossos queridos e queridas. Um abraço para eles, tá? Porque o trabalho deles é nota 10. Veterinários, médicos veterinários e zootecnistas. Então, um abraço, porque vocês são, né? São aí o poder do agro. Enfim, da agropecuária. Eu fico por aqui e aguardo vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre a tristeza parasitária e a influência do bem-estar animal, a redução do estresse e a importância também do enriquecimento ambiental e da socialização dos animais para a redução aí dos índices de tristeza parasitária nos animais. Então, um abraço a todos e um abençoado início de semana. Até a próxima live.